tava te moldando, eu sei que doeu. Até te vi chorando, eu sei que sofreu. Foi eu te estruturando para o que está por vir. Sofreu, mas o que não matou se te fortaleceu. Refez a aliança entre você e eu, e por isso estás aqui. Não te deixo desistir. Se eu falei, você vai até o fim. Aquilo que eu tenho pra te dar, prata e ouro não podem comprar. Você vai ver que valeu. Eu nunca errei, eu sou teu Deus. Ainda vai me agradecer por tudo que eu permiti você viver. Alguém vai perguntar como que aconteceu. Você responderá: foi Deus. Glória a Deus. Aquilo que eu tenho pra te dar, prata e ouro não podem comprar. Você vai ver que valeu. Eu nunca errei, eu sou teu Deus. Ainda vai me agradecer por tudo aquilo que permite você viver. Alguém vai perguntar como que aconteceu. Você responderá. Alguém vai perguntar como que aconteceu. Você responderá: foi Deus, foi Deus. Amém, glória a Deus. Foi Deus. Eu não desisto, eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar nas minhas mãos é pra
muda mais a vida da gente do que Jesus no coração da gente. Amém. Nada muda mais a vida da gente do que Jesus governando as nossas ações, nosso coração. Mas tem uma coisa que muda muito a vida da gente. É quando Deus presenteia a gente com um filho. Eu quero convidar o Renan, sua esposa, Luzier, para trazerem aqui o Heitor. E vou pedir também a vovó Carla, claro, vovó Carla, claro. Vovó Carla, titio Moisés, a Bisa, irmã Nadir, Saulo, que é o filho emprestado. Tem o Mateus não, Miguel, estava esquecendo o nome do Miguel, querido. Vem cá, chega para cá, Renan. Renan estava ali, me confessaram que ele é tímido. Eu falei com ele, não se preocupa não, Renan. Não se preocupa não, porque a gente está na casa do Pai. E a gente vai agradecer a Deus pela vida do Heitor, presente de Deus para essa família. Graças te damos, vou cantar, todos os dias, graças te damos por tudo que nos faz viver, pela família, por toda a cura, pela conquista de tuas promessas, pelo teu grande amor por mim. O texto bíblico de Marcos, capítulo de número 10, diz assim: então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. A palavra de Deus diz que Jesus se importava com as crianças, Jesus se importa com as crianças, e como a gente falou aqui acerca dos embaixadores do rei, ensina a criança, conserte a criança, eduque a criança, mostre a ela o caminho para que quando eles se tornarem adultos, eles não venham se desviar do caminho bom e reto do Senhor. Ensina a criança para que eles sejam homens de bem, homens de moral, homens de paz e não de guerras. Mas quando for necessário a guerra, que eles não venham a correr, fugir, mas que sejam corajosos para enfrentar os problemas de frente. Vamos orar em favor de Heitor? Ele estava correndo do Moisés, vamos ver se vai correr de mim. Vamos orar. Você pode estender suas mãos na direção do Heitor? Deus querido, humildemente nós estamos nesta hora reportando nossa mente, nosso coração em gratidão ao Senhor pela vida de Heitor. Presente que o Senhor deu a esta família, presente tão esperado, desejado, amado. E agora, Deus, nós queremos, nesse humilde gesto, apresentá-lo ao Senhor, não que o Senhor não o conheça, mas demonstrar, ó Deus, a Ti, que nós reconhecemos que foi a Tua bondade, foi a Tua graça, foi o Teu favor que trouxe Heitor ao seio desta família. E queremos, ó Deus, nessa hora pedir ao Senhor
que as mais ricas bênçãos dos céus recaiam sobre a vida de Heitor, de maneira tal, ó Deus, que ele possa ser um homem do Senhor, um homem honrado de Deus, um homem firme, educado nos teus caminhos, reto diante dos homens e do Senhor. Deus querido, abençoe, ó Deus, a vida dele em todos os momentos, cada educador que ele encontrará durante a sua jornada nessa terra, que o Senhor possa abençoar os seus educadores, que o Senhor possa abençoar aquelas pessoas que estarão transmitindo ao Heitor conhecimento, transmitindo ao Heitor todo tipo de valor que seja agradável aos teus olhos, que ele possa ter discernimento do certo e do errado, e que ele possa andar nos teus santos e ricos e abençoados caminhos. Toma, ó Deus, a vida dos pais de Heitor nas tuas mãos. Toma, ó Deus, Renan e Luzier, que eles possam, ó Deus, cada dia mais estarem vivendo um casamento segundo o teu coração, que eles possam, ó Deus, dedicar-se cada vez mais um ao outro e ao seu filho, e que eles possam, ó Deus, promover em seu lar todo o ambiente espiritual necessário para que Heitor tenha um crescimento saudável na tua presença. Deus querido, nós te agradecemos também por seus demais familiares, por esta família, ó Deus, que tem dedicado seus dias na tua presença para dedicarem ao Senhor as suas vidas. Que o Senhor possa abençoar esta família de maneira poderosa, dando-lhes a cada um a recompensa segundo a tua graça e misericórdia. Assim nós oramos, ó Deus, confiados na tua bondade e no cumprimento das tuas promessas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças te damos todos os dias. Graças te damos por tudo que nos faz viver. Pela família, por toda a cura, pela conquista de tuas promessas, Pelo teu grande amor por mim. Subiu. Obrigado, sem graças te damos todos os dias. Graças te damos por tudo que nos faz viver. Pela família, por toda a cura, pela conquista de tuas promessas, pelo teu grande amor por mim. Pela família, por toda a cura, pela conquista de tuas promessas, pelo teu grande amor por mim. Aleluia. Deus é bom. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo de número 6. Juízes, capítulo de número 6, e nós vamos estar lendo a palavra de Deus a partir do verso de número 11 ao verso de número 24, uma experiência extraordinária na vida de um homem simples como eu, como você, mas um homem para ser imitado, é o tema da manhã deste domingo, um homem para ser imitado. Juízes, capítulo de número 6, leremos a partir do verso de número 11 ao verso de número 24. Diz assim a palavra de Deus: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita.
E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta, e a disponha perante ti. Respondeu ele: Esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efá de farinha. A carne pôs num cesto, e o caldo numa panela, e trouxe-o-lhe até debaixo do carvalho, e lhe o apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha, e derrama-lhe por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha, e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e lhe chamou de O Senhor é Paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiesritas. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Deus, humildemente nos prostramos diante do Senhor agora e diante da tua palavra. Humildemente nos prostramos, ó Deus, porque reconhecemos a grandeza dela e a nossa insuficiência para transmiti-la de maneira adequada diante de tanta sublimidade, de tanta profundidade e de tanta riqueza, ó Deus, que a tua palavra nos mostra. E por isso mesmo, ó Deus, queremos pedir a ação do teu Espírito Santo para conduzir a gente ao entendimento dessa palavra, para que aquilo que for pregado nessa manhã seja a tua vontade para os nossos corações e seja, ó Deus, o fluir do teu Espírito sobre nós. Deus, nós nessa hora pedimos, imploramos, ó Deus, que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração. Se alguém, ó Deus, entrou aqui, ó Deus, porventura ainda não teve um encontro pessoal contigo, que essa manhã seja uma manhã abençoada de salvação, de renovo, de restauração, de vida espiritual no coração dos teus filhos. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis sentar, irmãos. Não era fácil a vida no tempo de Gideão. Essa era a segunda frase que eu ia falar. Quem falou? A irmã Dionete. Era a segunda frase, não é hoje também.
Escutar, escuto bem. A gente hoje tem muitos inimigos que não se declaram abertamente, se dizem amigos. Mas naquela época, o povo de Israel estava passando por um problema sério. O povo recebeu uma ordem muito específica da parte de Deus: entra na terra e expulsa todos os povos dessa terra. Não faz negócio com ninguém. Não permita que nenhum deles permaneça ali. Não permita que eles continuem com a adoração a ídolos. Não permita que eles continuem com seus costumes religiosos e culturais que não me agradam. Não permita que essa gente continue ali. Passa a espada em tudo. Não negociem. Josué entrou, assumiu a terra, governou a terra, começou a espalhar o povo de Israel pela terra. E diz a palavra de Deus que esse serviço não ficou completo. O povo começou, através de líderes, a conviver, a fazerem acordos com as pessoas que já estavam na terra quando Israel chegou ali, permitindo que essas pessoas mantivessem ali a adoração, os costumes, e tentaram negociar para que não houvesse derramamento de sangue. A gente olha o que aconteceu e a gente percebe que o povo, na medida em que fez esse tipo de acordo, teve de lidar com alguns inimigos, teve de lidar com os filisteus, teve de lidar com os amonitas, teve de lidar com os jebuseus, teve de lidar com aproximadamente 10 ou 11 povos que habitavam naquela região e que se tornaram inimigos do povo de Deus. Vez em quando o povo de Deus era assolado, e um dos povos que fazia grande oposição ao povo de Deus eram os midianitas. O povo de Deus se enfraqueceu, ficou fragilizado. O povo de Deus perdia muitos combates, e neste ambiente hostil, as crianças eram acostumadas com a violência, as crianças eram acostumadas com o medo, as crianças eram acostumadas a fugir, elas eram ensinadas a se protegerem. As crianças eram ensinadas a conseguir recurso na escassez. As crianças eram educadas e se tornavam homens fracos, se tornavam homens medrosos, se tornavam homens sem inspiração. Era um tempo em que Israel não tinha um rei, era um tempo em que Israel era uma teocracia que vivia pela vontade de Deus, mas era um povo que constantemente desobedecia a Deus, e Deus permitia então que aquele povo, seu povo, o povo de Israel, aprendesse pelas mãos dos seus inimigos, aprendessem a ser firmes, a terem um direcionamento reto diante do Senhor. E o que a gente olha para a palavra de Deus e percebe é que este povo, os midianitas, eles eram muito incisivos quanto à violência, e era um povo que imprimia ao povo de Israel a obrigação de serem cautelosos. Gideão, que é o homem em questão, foi um rapaz que cresceu nesse contexto. Chegaram na terra prometida, mas viviam sendo assolados, e Gideão foi sendo formado num ambiente hostil. Gideão foi sendo formado em um ambiente ruim. Gideão não tinha os recursos adequados para que ele pudesse se transformar num grande líder, isso aos nossos olhos. Se a gente olhar para o texto que precede o que nós lemos, nós vamos ver o cuidado do pai de Gideão em tentar
pegar o fruto do campo que ele mesmo havia plantado e esconder. E engenhosamente ele escondia aquilo que ele colhia, não num armazém próprio, mas ele escondia em um local onde os midianitas não iriam procurar. Eles escondiam no lagar de amassar as uvas. Para todos os efeitos, aquele lugar estaria vazio. Para todos os efeitos, se ele fosse encontrado, se eles fossem abordados pelos midianitas que vinham a camelo de grandes distâncias, eram pessoas que estavam dispostas a viajar muito tempo para assolar uma determinada comunidade. Se eles fossem abordados, o fruto da terra estaria guardado num lugar especial, protegido. Nesse contexto, o jovem Gideão cresceu, com medo. Tornou-se um homem tímido. Tornou-se um homem fraco. Tornou-se um homem acanhado. Tornou-se um homem que sempre esperava o pior. Tornou-se um homem medroso. Tornou-se um homem sem disposição para experimentar algo novo na vida. Gideão se tornou um homem absolutamente previsível. E muita gente, por causa do contexto que a gente vive, também está assim, com medo, fraco, tímido. Mas a Bíblia mostra que teve uma coisa muito especial na vida de Gideão. Gideão foi chamado por Deus. Simples escolha que parecia absolutamente improvável. Uma escolha que parecia absolutamente imprópria, errada. Sabe aquela coisa assim, Deus errou? Um homem medroso, um homem tímido, um homem fraco, um homem que não tem experiência com o público, um homem que não foi educado nas melhores escolas, não passou pelos melhores professores, um homem que não teve nenhum tipo de vida anterior, experiência anterior para ser chamado, um homem que não foi testado em nada, um homem do campo. Deus errou, só pode ter errado. Aqui está o primeiro grande ensinamento para a gente. Deus não erra quando chama alguém. Deus não erra quando escolhe alguém. Deus não erra com você quando Ele te prepara desde o ventre da tua mãe, como diz Jeremias, que foi escolhido desde o antes do ventre de sua mãe. Deus não errou quando te colocou na família que você vive. Deus não errou quando você escolheu a pessoa para você casar, os filhos que você teve ou que você vai ter. Deus não errou, Deus não erra. Queridos irmãos, um ambiente hostil pode ser o berço de um grande homem cheio de virtudes. Um ambiente hostil pode ser um local absolutamente preparado ou preparador de um grande homem. E tudo aquilo que você não é hoje, tudo aquilo que você não se vê realizando hoje, se você for chamado por Deus, se você tiver uma experiência com Deus, se você for um homem eleito por Deus, certamente este ambiente é um ambiente formado para te fazer um homem segundo o coração de Deus, um líder vitorioso, um homem com virtudes excelentes, em um tempo onde a excentricidade fútil está tomando conta de homens que deveriam ser absolutamente preparados para todo tipo de vida e todo tipo de batalha. Queridos irmãos, a Bíblia está cheia de exemplos assim. Quem diria que Abraão seria o grande homem que se tornou? A palavra de Deus diz
que Abraão vivia em Ur, que Abraão vivia numa terra de idolatria, que Abraão vivia numa terra onde as pessoas se tratavam mal, onde as pessoas não tinham conhecimento de Deus, as pessoas se esqueceram de Deus. Não existia comunhão com Deus, Deus não falava a ninguém, e de repente Deus escolhe Abraão, e diz a Abraão: Abraão, sai do meio da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Abraão, eu te escolhi dentre todas as pessoas nesse mundo para me revelar a você. E Abraão, então, tomado de uma convicção de chamado, uma convicção de presença de Deus, de experiência, Abraão então se põe a caminhar juntamente com sua família, juntamente com o seu povo, e cria uma grande nação. Também foi assim com Moisés, também foi assim com Josué, também foi assim com Arão, também foi assim com Jesus. Diz a palavra de Deus que Jesus habitava na glória com o Pai. Jesus estava em perfeita comunhão com o Pai, recebendo todos os louvores e toda a adoração dos anjos e dos querubins. Jesus estava em posição de glória, e diz a palavra de Deus que Ele humilhou-se a si mesmo e veio habitar entre nós, se fez carne, e até nisto Ele foi aperfeiçoado. Jesus se fez carne, e o berço de Jesus foi uma manjedoura, e Ele cresceu num mundo hostil à sua natureza divina, e se tornou o nosso Salvador, o nosso libertador. Outra coisa que nós aprendemos nesse texto é que Deus pode chamar o homem mais tímido e transformá-lo em um grande líder. Muitas vezes nós nos apegamos ao fato de que somos tímidos e criamos uma afeição por aquilo. E a gente pensa assim: eu não vou fazer isso porque o que vão pensar de mim? Eu não vou fazer aquilo porque se eu fizer, quem vai acreditar no que eu estou fazendo? Quem vai acreditar no que eu estou falando? Quem vai acreditar na minha postura, na minha mudança, na minha transformação? Quem vai acreditar que Deus falou ao meu coração? Eu sou muito tímido para isso. Gideão era um homem tímido. E é tão interessante olhar o chamado de Gideão que a gente fica assim impressionado, né? Ele teve um encontro com Deus, Deus falou o coração dele, e ao invés dele pegar e sair como Abraão, imediatamente fazer o que Deus havia falado, não, ele começou a lamentar. Veja que a timidez dele estava apoiada na sua tristeza, a timidez dele estava apoiada no seu abatimento emocional, a timidez dele estava apoiada na visão que ele tinha das circunstâncias à sua volta e nas impossibilidades de mudança segundo o seu próprio julgamento. Muitas coisas acontecem na vida da gente ou deixam de acontecer porque o fundamento do nosso comportamento é a tristeza, é o abatimento, é o costume. E ele começa a discutir, começa a lamentar, começa a se queixar. Olha, os nossos pais, eles falaram que a gente teve vitória no Egito, a gente saiu, o exército dos egípcios, eles ficaram lá debaixo d'água, não teve nenhum tipo de tropeço naquela nossa saída, a gente foi vitorioso, a gente passou pelo deserto, a gente chegou aqui, mas a gente não viu mais nada, a gente só está vendo derrota. E a resposta de Deus para Gideão foi: você não está sozinho. Você nunca esteve sozinho. Eu estou contigo. Na timidez, eu estou com você. Na sua tristeza, eu estou com você. Na sua angústia, eu estou com você. Vocês nunca foram derrotados, vocês apenas experimentaram o ensinamento que precisavam receber. Porque muitas vezes os ensinamentos vêm com choro, vêm com correção, vêm com livramentos,
Deus estava dizendo: olha, eu estou ao lado de você, eu estou contigo, eu serei contigo. Não seja tão medroso, não tenha medo, sou eu que estou te chamando. Gideão, então, apesar do medo, resolve fazer o seguinte: bom, se é o Senhor mesmo que está falando comigo, então eu vou fazer aqui uma prova. O Senhor me espera aqui um pouquinho, olha como é que Gideão é, né? O Senhor me espera aqui um pouquinho, que eu vou ali, vou buscar um bolo, vou buscar uma carne, vou trazer para o Senhor. Se for o Senhor mesmo, entendeu? Se essa palavra é verdadeira, se o Senhor tem certeza que sou eu mesmo, porque eu não me vejo capaz de fazer isso, se o Senhor tem certeza que sou eu mesmo, então fica aqui. Ele foi lá, pegou as ofertas e trouxe as ofertas e deixou diante de Deus. E o que diz a palavra de Deus? Que o anjo do Senhor mandou ele colocar aquela oferta sobre a rocha. Diz a palavra de Deus que veio fogo e consumiu aquela oferta. O que isso significa? Significa que apesar do medo de Gideão, apesar da timidez de Gideão, apesar das fragilidades emocionais que Gideão tinha, apesar de todo o seu histórico que não o capacitava para ser um grande líder em Israel, apesar de todo tipo de inconveniência ou todo tipo de impossibilidade segundo o seu próprio julgamento, apesar disso tudo, Deus recebeu a oferta de Gideão e aprovou o seu chamado. Deus recebeu, aceitou a sua oferta. E Deus aceitou a sua oferta e impulsionou, o encorajou a fazer aquilo que ele deveria fazer. Gideão agora passaria a ser alguém absolutamente transformado por esta experiência. Diz a palavra no verso 19: entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de uma efá de farinha, a carne pôs num cesto e o caldo numa panela e trouxe-lhe até debaixo do carvalho, lhe apresentou. Verso 20, porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos, põe sobre esta penha, e disse-lhe mais, por cima e derrama-lhe por cima o caldo, e assim o fez. Verso 21, estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, e tocou a carne e os bolos asmos, então subiu o fogo da penha, e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Aquela experiência marcou a vida de Gideão, e ele, assustado, permaneceu. Faltava-lhe uma coisa, faltava-lhe a graça da paz espiritual, faltava-lhe a graça de ter uma consciência tranquila, de ter uma vida dirigida debaixo de um sentimento de intimidade com Deus. E é o que o verso vai dizer para a gente no 22, viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Deixa eu falar uma coisa para vocês, Gideão foi o único juiz que viu o anjo do Senhor face a face. Débora foi uma grande juíza. A Bíblia relata outros grandes juízes. A Bíblia fala de Otiniel, da tribo de Judá. A Bíblia fala de Eude, da tribo de Benjamim. A Bíblia fala de Sangar, de origem desconhecida. A Bíblia fala de Tolá, Jair, Jefté e outros grandes juízes. Homens que estiveram julgando a terra, mas nenhum deles teve uma experiência como a de Gideão. Nenhum deles viu o anjo do Senhor face a face. Em teologia a gente diz que isso é teofania, ou seja, é a presença de Deus entre os homens. E isso só vai acontecer algumas vezes. Uma dessas vezes é com Abraão. Quando Deus chama Abraão,
E quando o anjo do Senhor se apresenta a Abraão, e Abraão então presta a ele sacrifício. A outra vez é quando Gideão aparece, quando o anjo do Senhor aparece a Gideão, e Gideão presta a ele sacrifício, oferta. E, em última análise, nós cremos que Jesus é a teofania perfeita, porque Ele veio a este mundo e se revelou como Filho unigênito de Deus, e nós o conhecemos e o vimos face a face. Então, queridos meus, eu quero dizer aos irmãos que a experiência de estar próximo de Jesus, próximos do anjo do Senhor, traz paz ao coração, especialmente quando Ele sussurra ao nosso ouvido carente e frágil, que Ele quer governar o coração da gente. E Ele diz a Gideão, no verso 23, porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo, Shalom, não temas, não morrerás. Gideão passou a vida inteira com medo da morte. Gideão passou a vida inteira com medo de morrer. Gideão passou a vida inteira sendo perseguido por gente violenta. Gideão passou a vida inteira tendo que fugir de gente violenta, tendo que fugir da guerra, tendo que esconder comida. Gideão passou a vida inteira com medo da morte. Gideão não sabia exatamente do que temia, Gideão não sabia exatamente o que fazer, Gideão não sabia exatamente como estavam as suas emoções, Gideão não sabia qual era a fonte da sua fragilidade emocional, a fonte do seu temor. Gideão não sabia exatamente dimensionar aquilo que estava no mais profundo do seu coração, mas Deus conhecia o coração de Gideão, Deus estava formando um coração segundo o seu coração, e Deus mesmo trouxe paz ao coração de Gideão, revelando a Gideão o seu verdadeiro medo, a fonte de toda a sua insegurança. Gideão, a sua insegurança é porque você teme a morte. Gideão, a sua insegurança é porque até hoje você esteve dialogando com a morte todos os dias, mas a partir de agora, a minha paz estará na sua mente, e você será alguém vitorioso, porque eu te chamei. Não é porque você tem mérito, não é porque você tem educação, não é porque você viveu nas melhores escolas, na melhor formação, não é porque você é bom, inteligente ou forte, sábio ou qualquer outra coisa, é simplesmente porque eu te chamei. E eu, por ter te chamado, vou colocar paz no seu coração. E diz a palavra de Deus que Gideão edificou ali um altar. E aí, quando Gideão sai desse encontro com Deus, sai dessa experiência com Deus, ele é um homem diferente. Ele mudou. Ele não é mais a mesma pessoa. Ele foi um homem até aquele momento. E agora ele mudou. E a primeira coisa que ele faz, sabe o que é? Ir para a sua casa. Ir para o meio da sua família. E derrubar o altar de Baal. Já que eu sou de Deus, eu tenho que purificar minha família. Já que eu sou de Deus, eu tenho que purificar minha casa. Mas ele ainda vivia com o pai. O altar era do pai, e ele foi e arrancou tudo, e ele limpou tudo, e depois o pessoal quis ir lá e quis pegar o Gideão, porque ele estava limpando os altares, ele estava fazendo uma limpeza espiritual, e o pai dele falou, não, é meu filho, deixa ele aí. Se a gente quer experimentar paz na nossa vida, se a gente quer experimentar realmente uma vida vitoriosa, uma vida de paz, uma vida de alegria espiritual, onde Deus realmente reine no nosso coração, na nossa mente, a gente tem que criar um ambiente para ele se sentir à vontade, para ele se sentir bem. A nossa família precisa ser purificada de todos os ídolos, de toda a idolatria, de todo tipo de falsidade espiritual, de falsificação espiritual, todo tipo de coisa imunda diante de Deus. A gente tem que ter coragem de fazer isso. E a palavra de Deus ainda vai nos dizer que Gideão não foi perfeito. Você pode pensar assim, esse camarada aí, depois de uma experiência dessa, nunca mais errou, né, André?
Esse camarada aí, depois da experiência com Deus, depois da transformação, depois das vitórias que Deus daria para ele, esse camarada aí nunca mais vai errar, esse camarada aí vai ser perfeito a vida toda. Esse é o homem para ser imitado. Esse é o homem para receber, para ser um modelo para todo mundo. Gideão começou muito bem. Escolheu 300 homens, purificou sua casa, depois escolheu 300 homens para que com esses 300 homens eles pudessem vencer os midianitas, e venceram. Governou o povo por 40 anos. Ele tinha paz no seu coração e o povo viveu em paz. Só teve um problema. Gideão teve 70 sogras. Coragem, né? Gideão teve 70 sogras. Já pensou, pastor Daniel? Não é só não, né? Está repreendido, né, gente? Tua sogra é uma bênção, né? Basta uma, louvado seja Deus. Brincadeiras à parte. Gideão teve 70 mulheres, 70 sogras, 70 problemas para a vida dele. Gideão pecou diante de Deus. E aí, quando você começa a fazer concessões espirituais, quando você começa a permitir, a ser consensual demais, a não impor as regras de Deus que precisam ser impostas com zelo, infelizmente, alguma consequência ruim você vai ter. A idolatria acabou chegando novamente ao povo de Israel e o povo passou mais uma vez por grandes lutas. Porque Gideão não foi zeloso até o fim. Então, em parte, ele é um homem para ser imitado, sim. Em parte. Mas o homem perfeito para ser imitado é Jesus Cristo, nosso Salvador. Porque desde o começo até o fim ele foi obediente ao Pai. Desde o começo até o fim ele foi perfeito em tudo. Desde o começo até o fim ele foi corajoso. E mesmo quando teve medo, ele orou ao Pai e disse: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Pai, eu estou aqui submisso ao Senhor, enche o meu coração de coragem para ir à cruz e morrer, dar a minha vida por causa de gente que não quer te conhecer. Enche o meu coração de amor para isso. E Jesus lutou todas as guerras, batalhou todas as batalhas. Jesus enfrentou todos os inimigos. Mais do que um exército romano, Jesus teve que enfrentar o exército das trevas. Mas ao terceiro dia o nosso Redentor ressuscitou. Ele é um modelo de homem perfeito a ser imitado. Quer ser um homem valoroso como Gideão? Seja obediente a Deus, mas imite a Jesus Cristo do primeiro ao último dia da sua vida. Quer ser um homem de valores? Imite a Jesus Cristo. Quer ser um homem que tenha, apesar de todas as dificuldades, tenha coragem de lutar pelo que é certo? Seja como Jesus Cristo. Jesus Cristo é o modelo perfeito para a gente. E apesar do que o mundo diz, apesar de tudo que o mundo diz, que você não deve ser um homem segundo, você precisa ser uma pessoa atual, né? Mente aberta, e etc, etc, etc. Questione o caminho do mundo e abrace a fé em Cristo Jesus. Abençoe a sua família, proteja a sua família de todo mal. Seja um guerreiro genuíno e vença as suas guerras.
em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos adorar a Deus. Tinha uma música que nós cantávamos, lembrei dela aqui agora. Talvez eu não lembre da letra, mas eu quero convidar você a cantar essa música comigo, que é uma oração. Quero aprender com os meus erros e jamais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar para trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Deus transforma a gente, chama a gente, ajuda a gente a fazer a tua vontade, a viver segundo a tua palavra, e cria em nós um coração segundo o coração de Jesus. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova o espírito inabalável. Não retire de nós o teu espírito. Não retire de nós o teu espírito. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova o espírito inabalável. Não retire de nós O teu espírito. Não retire de nós o teu espírito. Quero aprender com os meus erros. Quero aprender com os meus erros e jamais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com os meus erros e jamais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Deus ensina a gente a ter o coração de Cristo, ensina a gente a ser parecido com Jesus. A tua palavra nos diz para sermos imitadores de Paulo, assim como ele era de Cristo. Então ajuda a gente a ser imitador de Jesus cada vez mais.
Ajuda a gente a vencer as batalhas da vida da gente, tira todo medo do nosso coração, toda timidez e enche a gente de ousadia espiritual para podermos levar a Tua mensagem e sermos vitoriosos na proclamação da Tua palavra. Ajuda a gente, ó Deus, a vencer as guerras que a gente tem no coração e a vencer as guerras que a gente está lutando. Pai amado, leva os Teus filhos em paz para o lar dos Teus filhos e ajuda-nos para logo mais estarmos aqui mais uma vez para louvarmos o Teu nome e engrandecê-lo. Em nome de Jesus, amém, amém. Podeis assentar, irmãos, que Deus a todos abençoe. Difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo